Então, nós vamos continuar hoje com a nossa aula, parte 2, sobre o discipulado. Hoje nós temos um outro tema para estudar. Se puder colocar já o tema aqui no telão. Hoje nós vamos estudar sobre o objetivo do discipulado. Para que serve, qual é a importância dele. E, obviamente, que já está aqui entre parênteses, para a gente poder ter essa noção, ser mais como Cristo, Claro que tem outros objetivos, porém, o principal, a grandeza do discipulado é que, conforme nós vamos aprendendo, conhecendo a palavra de Deus, conforme nós vamos vivendo a vida cristã, vamos realmente desenvolvendo a nossa fé, o caráter cristão, a vida cristã, Cristo seja de fato o nosso principal motivo de querer ser um discípulo dele, de querer ser um cristão, é de ser parecido a Cristo conforme os anos da nossa vida vão se passando, e o discipulado tem um papel importante nesse processo, nesse crescimento, nesse desenvolvimento espiritual. Bom, nós estamos gravando essas aulas, caso você não tenha assistido a primeira, temos no canal do YouTube. Se você não sabe como acessar, pode perguntar para um dos líderes, que eles têm o acesso, Eu sei que alguns já viram, tiveram várias visualizações entre essa semana e a passada. Então, caso você queira pegar a primeira aula, está lá na internet, tá bom? E aí vamos então dar seguimento. Vamos abrir em Efésios capítulo 4, tá bom? Nós vamos passar hoje a escritura aqui no telão, mas você pode acompanhar também na sua Bíblia, você pode fazer anotações. Eu estou disponível para qualquer pergunta, qualquer dúvida, ou questionamento, ou ideia, opinião que você tem a respeito desse assunto, tá bom? A gente vai fazer esse estudo em 4 aulas, ainda assim é um resumo, seria um estudo bem mais extenso, porém, para a gente poder tratar de alguns pontos principais, vamos fazer em 4 aulas, mas se você tem alguma ideia, alguma pergunta que você queira fazer, alguma dúvida, por favor, pode falar comigo, que eu estou totalmente disponível para a gente conversar sobre esse assunto, tá bom? Amém. Vamos lá em Efésios 4. Eu sei que o tempo aqui ele é curto, então deixa eu procurar ser objetivo aqui. Efésios 4, do 10 ao 16. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas
nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então essa escritura aqui é uma escritura fundamental para a gente entender a importância do discipulado e o seu objetivo, né? Como lemos aqui, Jesus designou alguns para exercer uma função de liderança, né? A igreja ela tem uma liderança, certo? Primeiro ele chamou os apóstolos, né, para ser os líderes principais da igreja. Também outros vão ser, como ele fala aqui, né, profetas. Outros vão ser evangelistas. Outros vão ser pastores. E outros vão ser mestres ou pastores e mestres ao mesmo tempo, né? Então, bom, qual é o papel da liderança, né? Qual que é o papel de alguém que exerce uma liderança na igreja? Um pastor, um mestre, alguém que está responsável por guardar, proteger a doutrina da igreja, alguém que está responsável por ajudar a igreja a ser edificada, né, na palavra de Deus, né? Então, obviamente que quem exerce essa função de liderança, ele tem que ter um objetivo. Qual que é o objetivo? Aqui no versículo 12 ele fala, né? Qual que é o objetivo da liderança? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, um dos papéis, né, uma das importâncias de uma liderança de igreja é justamente trabalhar de forma que a membresia, o corpo de Cristo, a igreja, ela vai ser edificada. E a forma que a igreja vai ser edificada não é somente através de sermões, né? Não é somente através de ensino como esse que eu estou fazendo aqui agora, né? Eu estou dando uma aula para vocês, mas eu estou falando de uma forma geral. Mas isso eu tenho certeza que não edifica a igreja. Porque eu posso dar uma aula, ou a gente pode escutar muitos sermões cada domingo, cada quarta-feira, mas eu tenho certeza que 80% do conteúdo de um sermão, ele desaparece da nossa mente. Ele não fica lá realmente cravado no coração, de forma que a gente vai colocar na prática, né? Então, o que vai realmente ajudar a igreja a ser edificada é o processo do discipulado. É conforme a gente vai realmente trabalhando os relacionamentos, trabalhando em tudo que tem a ver com nossos relacionamentos uns aos outros, nossas parcerias, em nossos companheirismo de discipulado, ajudando cada um a ser edificado. Porque qual é o objetivo de tudo isso, né? Ele fala que para que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Ele repete várias vezes a importância de a gente crescer no conhecimento de Jesus, para a gente chegar à maturidade, né? Para a gente desenvolver uma maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, há um processo aqui da gente desenvolver a nossa fé, desenvolver as nossas convicções, crescer no nosso conhecimento de Deus, crescer no nosso caráter cristão, crescer a imagem de Jesus, né? Ao coração de Jesus.
E aí ele continua: o propósito é que não sejamos mais como crianças, né? O propósito é que não fiquemos a vida inteira na igreja como se fosse uma criança que não tem discernimento espiritual, que não tem convicção do que realmente é de Deus e do que parece que é de Deus, talvez porque fala de Deus, talvez porque usa a palavra de Deus, mas que de fato não é de Deus. Então a gente tem que ter esse discernimento, esse entendimento. E a gente só vai realmente desenvolver essa convicção, esse caráter, essa fé, conforme realmente nós vamos praticando o discipulado e vamos aprendendo uns com os outros, né? Ele fala que nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, obviamente que na nossa vida há muito tipo de doutrina, certo? Na religião, né? Se a gente falar só da religião cristã, há uma infinidade de doutrina, certo? Né? Tem os católicos, tem os pentecostais, tem os batistas, tem os presbiterianos, tem os metodistas, tem... E aí vai uma infinidade, né? E nem vamos entrar então nessa questão de doutrina, porque realmente é um assunto longo, certo? Mas para a gente realmente, né, crescer na nossa convicção, crescer na fé, né, a gente tem que desenvolver o caráter cristão, a gente tem que conhecer a palavra de Deus, né? Versículo 15: antes, seguindo a verdade em amor, né, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, novamente ele repete a importância da gente crescer, né, crescer na imagem de Jesus, crescer no conhecimento de Jesus. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Aqui já entra a importância de cada membro da igreja. A igreja ela vai ser edificada não pela eloquência do pastor, não pela forma como o pastor prega e que convence e arrasta multidões, mas a igreja vai ser edificada conforme cada parte, né, ajustada e unida pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesma em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A igreja é como um edifício, certo? Cada membro da igreja é um tijolo, né? É uma coluna, é uma viga, faz parte dessa construção, né? Então cada um tem que crescer, cada um tem que desenvolver-se, né? Todos são importantes, então cada um tem que ter o seu desenvolvimento espiritual. Não importa se vai ser um pregador, não importa se vai ser um evangelista, não importa se vai ser um pastor, mas a convicção do caráter de Cristo tem que estar em cada um de nós, né? Então todos nós temos que aprender a amar como Cristo, temos que ter a humildade de Cristo, temos que ter a honestidade de Cristo, a verdade, como ele fala aqui, né? Antes, seguindo a verdade em amor, ou seja, cada um tem que ter essa sinceridade de falar a verdade uns com os outros, né? Por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Umas semanas atrás, a minha filha, né, ela não está aqui hoje, ela ficava conversando com os jovens no culto,
usando o celular, né? Estava atrapalhando a atenção de outros jovens no culto. E uma irmã, né, chamou a minha esposa com amor, né? Mas ela falou a verdade: olha, sua filha está atrapalhando o culto, porque ela fica conversando, fica mostrando o celular, e está atrapalhando os outros jovens de prestar atenção na aula. Amém! Que ótima atitude ela teve, porque ela pôde falar assim com a minha esposa e nós pudemos ajudar a nossa filha. Isso é o discipulado, né? De falar a verdade em amor uns com os outros, né? Então, uma coisa que a gente vai ver aqui mais para frente, irmãos, olha, independente do que nós pensemos a respeito do discipulado, o discipulado está na igreja em todos os âmbitos que a gente pode imaginar, né? Não necessariamente o discipulado é aquele discipulado que muitos de nós estamos acostumados a ouvir, né? A parceria de discipulado. Isso com certeza é fundamental. Mas, independente de ter uma parceria ou não, o discipulado ele faz parte da nossa vida como igreja, né? Porque nós vamos sempre ter a necessidade de falar a verdade, de conversar, de ter conversas profundas, pessoais, de falar coisas que a gente precisa falar. Isso é independente de eu falar que eu pratico o discipulado, que eu tenho um parceiro, um companheiro. Independente disso, o discipulado ele faz parte da nossa vida. A gente vai ver isso mais à frente, tá bom? Então, cada parte é importante na edificação da igreja. E tudo isso para quê? Para que a gente possa crescer, amadurecer, ser mais parecido com Jesus. Vamos ver outra escritura em Colossenses agora? Colossenses capítulo 1, versículo 28. Colossenses 1, versículos 28 e 29. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Aqui a gente vê novamente Paulo, né? Expressando aqui o objetivo, né? Qual que é o objetivo de Paulo, mas na verdade é o objetivo de Deus. Qual que é o objetivo de Deus para cada um de nós? É que a gente seja mais como Jesus, né? Quando ele fala aqui, apresentemos todo homem perfeito em Cristo, a palavra perfeito não quer dizer sem erro, não quer dizer assim que não tem... Muito obrigado. A palavra perfeito não quer dizer que nós somos imaculados, né? Que nós não temos defeito nenhum, né? Perfeito também significa maduro, né? Alguém maduro que já desenvolveu uma maturidade espiritual na sua vida, né? Onde ele tem características de Cristo na vida dele. Então esse é o desejo de Deus para cada um de nós, que a gente cresça, né, cada vez mais na imagem de Jesus, né? Para isso, né, nós temos que proclamar publicamente ou individualmente, nós temos que advertir, e algumas vezes nós vamos ter que exortar, advertir, chamar a atenção, como acabei de dar um exemplo agora, né? Quando nós estamos falhando em alguma área, em alguma atitude, em algum pensamento, e alguém com esse amor, com essa verdade, né, nos mostra, nos chama e fala, olha, quero te dizer isso, e nos ajuda em alguma área do nosso caráter, do nosso coração, e ensinando a cada um com toda a sabedoria. Então o discipulado também faz parte, né? O ensino que vem da palavra de Deus, né? Entra a sabedoria, porque também não é de qualquer jeito, entra aí, né, a sabedoria, né?
a sensibilidade, a maneira correta de ensinar, a maneira correta de exortar, a maneira correta de corrigir, certo? Com esse objetivo, de apresentarmos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Isso exige um esforço, não é? Exige uma dedicação, porque quando a gente fala de capacitar uns aos outros, de treinar uns aos outros, de aconselhar uns aos outros, trabalhar nesse processo da gente crescer, desenvolver espiritualmente, obviamente que isso exige um esforço espiritual, emocional, físico, porque exige a gente sair do nosso comodismo, né? Se deslocar de um lado ao outro para poder passar tempo com alguém, exige interesse em estudar a palavra de Deus para poder realmente se basear nas Escrituras, ter esse interesse de estudar as Escrituras. Exige esforço de oração, de jejum, para buscar realmente a orientação, a direção de Deus, para a gente ter certeza que a motivação é pura, a intenção é pura. Não se trata de querer ser melhor que ninguém, não se trata de querer mandar em ninguém, não se trata de querer prejudicar alguém. Então, realmente exige um esforço, né? E esse é o preço de ser como Cristo. Esse é um dos preços da gente crescer na maturidade de Jesus, porque isso exige de nós essa entrega, né? Essa dedicação, não é? Então, o objetivo é muito claro do discipulado, é apresentar todo homem perfeito em Cristo, né? E o como é isso, é proclamando, ensinando, exortando, né? Se esforçando. Então, o discipulado, ele é um meio pelo qual Deus nos capacita para a obra cristã e nos protege contra os enganos do pecado por meio do companheirismo cristão. Como é importante a gente ter amigos na igreja, companheiros, né? Parceiros, pessoas que nos ajudam justamente nesse desenvolvimento espiritual, seja tanto para crescer na semelhança de Jesus, como também para nos proteger contra os enganos do pecado, né? Então, algo que é muito, assim, eu quero também enfatizar, que no discipulado, não se trata de ser um discipulador e um discípulo, tá? No discipulado nós somos companheiros, nós somos discípulos de Jesus, mas no discipulado nós somos companheiros, nós somos parceiros, né? Eu lendo as cartas de Paulo, você não vai ver em nenhuma escritura Paulo chamando Timóteo de meu discípulo Timóteo, né? Ele tratava Timóteo como seu filho na fé, ou ele falava Timóteo, o meu auxiliar, o meu companheiro, né? O meu cooperador. Todos os irmãos que andavam com Paulo, né? Tito, Epafrodito, e uma infinidade de nomes que a gente vê nas cartas, todos Paulo se refere a eles como companheiros no Evangelho, companheiros de batalha, colaboradores, não é? Então, o discipulado é isso, é parceria, é um colaborando com o outro, um ajudando o outro, um ajudando o outro justamente nesse processo de crescimento espiritual, mas também para nos proteger contra os enganos do pecado, porque muitas vezes a gente pode estar pecando e achar que está tudo bem. Alguém precisa nos falar, né? Alguém precisa ser profeta na nossa vida. Lembra de Davi e Natã? Davi era o grande rei. Quem que ia falar para Davi que ele estava pecando? Teve que ter um Natã na vida de Davi.
Nós temos que ter um Natan na nossa vida, para nos proteger, não é? Contra as armadilhas, né, que o diabo ele quer armar para nós, né? E a gente vê, né, pastores caindo em pecado muitas vezes, líderes que a gente tinha ou tem a maior admiração e respeito, e de repente esses líderes caem em algum pecado que eles têm que deixar no ministério. Por quê? Às vezes porque faltou alguém ali na vida dele, na vida dela, de falar: olha, isso está errado, isso é pecado, né? Ou companheiros que incentiva, que anima, que encoraja, né? Porque a gente sabe que muita gente passa por lutas na nossa fé, a gente passa por lutas quase toda semana. A gente precisa de encorajamento, a gente precisa de pessoas na nossa vida que estão ali nos encorajando, para a gente não se sentir sozinho, ou não lutar sozinho, ou achar que, eu estou dando a minha vida, mas não dá, não acho que não vale a pena. E a gente precisa de companheiros, de pessoas que veem nosso esforço, que veem a nossa dedicação, que nos encorajam para a gente poder seguir em frente também nessa caminhada, né? Então, pode passar outro slide, por favor. Então, olha, tudo que nós fazemos na igreja acaba envolvendo o discipulado, seja de uma forma direta ou indireta, né? Direta pode ser falando pessoalmente, indireta pode ser por meio de uma pregação, por meio de uma aula, de um grupo, né? de um grupo em alguma reunião, certo? Então, o discipulado ele tem desde de uma pregação que a gente tenta atingir a maioria das pessoas, mas também ele tem o discipulado ali pessoal, tete a tete, né? Todos são importantes, desde a pregação, né? Mas qual é o problema da pregação, né? Conforme maior é o público, conforme maior é a reunião, mais geral é o assunto. Por exemplo, eu estou falando aqui de discipulado, certo? Esse é um assunto geral. Mas para falar de um discipulado pessoal, de áreas, né, pessoais, de coisas bem pessoais de cada um, é só tendo um discipulado um a um que a gente vai poder falar dessas coisas. Então, quanto maior o grupo, mais geral é o assunto. Quanto menor, mais íntimo é o assunto e mais eficiente é a prática, né? Por exemplo, vamos supor que você está na sua escola lá e o professor está ensinando inglês para você na sala de aula. Tem 40 alunos lá, né? Quem já estudou em escola pública aqui, e a matéria de inglês, você nunca sai do verbo to be e verbo to have, né? São todos os anos verbo to be, não sai daquilo. Quem que vai aprender mais inglês? Quem tem uma aula, quem passa uma aula com 40 alunos e o professor dando atenção para todo mundo, ou que tem aula particular? Que tem um professor ali que está com você ali só tirando suas dúvidas, ensinando, pedindo para você falar inglês com ele, mesmo que esteja errado, e ele está te exigindo que você só fale inglês, não fale nada em português, e você vai testando, vai treinando o seu ouvido, vai treinando a sua fala, vai treinando a sua leitura. Mas tem alguém que está ali se dedicando a você? Com certeza. Se você está numa academia, por exemplo, você está lá na academia, né? E o professor está lá dando a direção dos exercícios. Lá tem 40 alunos lá pegando as aulas. E fora o que ficam conversando, conversinha paralela ali, né? Quem é que vai desenvolver mais fisicamente? Quem está numa academia com 40 colegas ou quem tem um personal trainer? Que está ali sozinho com ele ali ensinando, faz isso, faz aquilo, corre aqui, vem aqui, e ainda dá uma dieta, dá ali umas tarefas para você fazer e tal. Obviamente que o discipulado, quanto mais íntimo, mais pessoal, mais direto, ele vai ser muito mais produtivo na nossa vida espiritual também. É totalmente diferente eu dar uma aula aqui sobre qualquer tema, qualquer coisa, e a gente sentar juntos e conversar sobre nossas vidas, nossas fraquezas, nossas forças, nossos sonhos, a palavra de Deus, e
e falar dos nossos problemas, das nossas lutas, confessar nossos pecados uns aos outros. É muito mais eficiente, é muito mais produtivo, quanto mais íntimo ele é. E assim a gente vai realmente crescer, né, espiritualmente. Pode passar o novo slide, por favor? Então o método de Jesus, né, pode passar o próximo? O método de Jesus para cumprir o seu propósito em nossas vidas, né, basicamente é isso aqui, ó, o trabalho do Espírito Santo, obviamente, né? O Espírito Santo ele habita no cristão. Então o Espírito Santo ele nos convence, o Espírito Santo nos motiva, o Espírito Santo nos anima também, nos encoraja, nos exorta, certo? Precisamos, o Espírito Santo ele é importante. A palavra de Deus é importante para nos dirigir, nos ensinar, nos corrigir, nos inspirar. A comunhão da igreja é importante, porque na comunhão da igreja a gente se encoraja, se anima, mas eu tenho certeza que na comunhão da igreja a gente não vai falar de assuntos, não vai abordar temas ou tratar de certos assuntos que a gente falaria num tempo discipulado pessoalmente. Então o discipulado, quanto mais íntimo ele for, né, mais poderoso vai ser o trabalho de Deus na nossa vida também. Pode passar o próximo? E aí onde começa e onde termina o discipulado, né? Bom, onde começa o discipulado? Começa quando a gente já conhece Jesus, né? Tem os primeiros, né, passos com Jesus, até a gente chegar ao batismo, quando a gente já decide entregar nossa vida a Cristo e decide seguir Jesus a partir, né, desse momento que a gente se decide morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Mas o discipulado ele continua durante a nossa vida cristã para o amadurecimento em Cristo, porque até o batismo então a gente nasceu de novo, então nós somos recém-nascidos espiritualmente, somos bebês na fé. Então o discipulado vai trabalhar nesse processo de amadurecimento, onde durante o decorrer da nossa caminhada cristã nós vamos crescer na fé, nós vamos crescer nas nossas convicções na palavra de Deus, e ele só acaba na morte, quando a gente volta para o caixão, né? Volta não, né? Espiritualmente a gente foi enterrado, mas fisicamente nós vamos ser, né, enterrados um dia também. Mas vamos ler aqui 2 Timóteo capítulo 4, para ter vislumbrar quando que o discipulado vai acabar na nossa vida. 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Chegamos lá? Então diz assim, olha, Paulo: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aqui é quando termina o processo discipulado da nossa vida. Quando a gente sabe que o momento da nossa partida está próximo. E vai chegar um dia, não é? Para todos nós. Não é? Mas que quando chega esse dia, né, que a gente possa falar essas palavras de Paulo sobre a nossa vida. Combati o bom combate, né? Guardei a fé, terminei a corrida. Olha, a vida cristã isso aqui justamente é para nós que já somos mais tempos na fé, né? De não achar que já terminou a nossa vida, já
já completamos a corrida, já combatemos o bom combate, agora parou, já acabou. Não. Enquanto nós estamos aqui, ainda estamos no combate. Contra o pecado, pelo Evangelho de Jesus, para levar o Evangelho de Jesus a outras pessoas, para guardar a fé, para a gente proteger a igreja contra falsas doutrinas, contra mentiras espirituais, contra enganos na nossa vida, que a gente pode começar a ter umas ideias erradas, umas ideias diferentes daquilo que nós realmente já tínhamos como convicção antigamente, né? Então o discipulado, ele é importante até o final da vida. Por quê? Olha, agora nós vamos ver a falta do discipulado. O que acontece quando o discipulado começa a falhar na nossa vida? Vamos lá em Hebreus 3. Hebreus capítulo 3, versículos 12 ao 14. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Essa escritura aqui, ela é muito clara sobre a importância do discipulado e o que causa a falta dele na nossa vida, né? Porque todos nós, quando fomos batizados, ninguém foi batizado sem saber por que estava sendo batizado. Ninguém deve ser batizado sem saber por que está sendo batizado. E quando nós somos batizados, nós entendemos que o nosso pecado matou Jesus, que Jesus morreu por nós para nos perdoar e para nos dar uma vida nova, certo? Então nós decidimos morrer para o pecado e nascer para Cristo. E aí, durante o começo da vida, a gente está super animado, que agora eu sou uma nova criatura, sou uma nova pessoa, Cristo é o meu Senhor, tenho o Espírito Santo, amém, tenho uma igreja, tenho a palavra de Deus, amém. Mas, e aí? Quando a gente para de ouvir, a gente pode achar que a gente ouve a palavra de Deus. Eu leio a Bíblia. Não preciso de pessoas para me ajudar, porque eu leio a Bíblia e o Espírito Santo me dirige. Engano. Se o Espírito Santo dirige todo mundo, e a Bíblia dirige todo mundo, sem necessidade de ter um irmão, uma irmã, que nos exorta, que nos anima, que nos ajuda, que nos auxilia, então não precisava existir nem a igreja. Não precisava nem existir um corpo. Basta cada um seguir adiante com a sua fé em Deus e tudo bem. Mas a gente vê que a Bíblia nos ensina que a gente precisa de pessoas, como ele fala aqui, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Todos os dias, se possível. A gente precisa de alguém que nos anima, que nos exorta, que nos corrige, se for o caso, que nos instrui, que nos ensina. Porque é muito fácil o nosso coração, ele se endurecer, ele se enganar. O ser humano por natureza é orgulhoso, nós somos orgulhosos por natureza. Facilmente a gente cai em pecado de orgulho. Nós somos egoístas por natureza, facilmente a gente fica egoísta, a gente pensa em nós mesmos.
facilmente a gente cai em pecados de idolatria ou pensamentos mundanos, materiais. O pecado ele está rondando a nossa vida todos os dias. O pecado ele está rondando o nosso coração todos os dias. E quanto mais a gente aprende, mais a tentação do orgulho de achar que eu já sei o suficiente. Já tenho experiência. E a gente perde o coração puro de uma criança. E a gente acha que não precisa mais de outras pessoas para a gente se encorajar, se exortar, se animar, se proteger espiritualmente. E aí é fácil, como ele diz aqui, né? O coração ficar incrédulo, ficar perverso, ficar duro pelo engano do pecado, e a gente pode se desviar da fé, como muitas pessoas se desviam da fé, né? Naquela época e hoje também, né? Vamos ver outro exemplo. Hebreus 5, do 1 ao 14. Hebreus 5, do 11 ao 14, perdão. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a esta altura já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha, irmãos, quando nós paramos de praticar o discipulado da nossa vida, a gente para de crescer espiritualmente. A gente para de desenvolver a nossa fé. A gente até acha que está bem espiritualmente, mas uma coisa que eu tenho pensado é, quando nós paramos de praticar o discipulado, o que a gente começa a experimentar não é um crescimento espiritual, é um inchaço espiritual. Porque a gente começa a se inchar de orgulho, se inchar de engano, se inchar de ideias que parecem de Deus, mas que não tem nada a ver com Jesus, né? Para começar, uma das características, a gente para de evangelizar, né? Quando a gente para de praticar o discipulado, uma das características principais, a gente para de compartilhar a fé. A gente já não leva o evangelho a sério, já não leva o evangelismo como algo que é o meu propósito de vida. Eu sou um pescador de almas. A primeira aula que a gente leu, quando a gente chamou os seus discípulos: agora vocês serão pescadores de homens. Paramos de pescar homens, paramos de influenciar na vida de pessoas e dizer que elas precisam conhecer Jesus Cristo. Aí a gente começa a se perguntar: por que a igreja parou de crescer? Por que a igreja parou de ser tão forte no evangelismo? Porque, em vez de ter um crescimento, está havendo um inchaço, né?
E ele até fala aqui, né? Olha, vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares. Nós somos uma igreja de mais de 30 anos. Eu tenho 34 anos na fé. A igreja tem 37 anos. Nossa igreja aqui, 37 anos. Eu tenho 34 anos. Muitos aqui devem ter uns 30, uns 20. Aí eu pergunto: onde estão os mestres da igreja? Falando só aqui do Campo Limpo. Onde estão os evangelistas? Os pastores? Os profetas? Os homens e as mulheres que têm a fé, o amor, a coragem de pregar a palavra de Deus, para chamar quem precisa se arrepender, para crescer, ser mais como Jesus. Discipulado, para mim, é um ponto básico, elementar na palavra de Deus. Não tem como não ler os evangelhos e não ver a prática do discipulado nos evangelhos. Não tem como não ler as cartas e não ver a prática do discipulado nas cartas. Mas a gente começa a fazer um monte de teoria, um monte de... mas não é bem assim que é o discipulado. Não preciso. Eu só busco o discipulado quando eu preciso. Eu só busco ajuda quando eu preciso, quando eu vejo que é uma necessidade. Aí, a gente não sabe por que a igreja não cresce. Né? Por que os membros têm dificuldade de chegar nos cultos muitas vezes? Ou por que alguns membros têm dificuldade de se reunir numa igreja em casa, ser parte de uma igreja em casa? Por que tem casamentos que estão indo para o buraco? Já fazendo assim, se não der certo eu separo. Já tendo como algo premeditado, um plano de divórcio. Se não der certo. Quando o casamento deveria ser uma decisão de amar e viver como casal para a vida inteira, para a vida toda, nas boas e nas más, como a gente promete no dia do casamento, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza. E a gente começa a ver casais que começam a viver em risco de separação eminente. Né? Só para citar alguns exemplos. Quando o casamento cristão, né, por ter a base de Deus no casamento, deveria ser o casamento mais incrível que as pessoas do mundo precisam conhecer o que é ser casado no reino de Deus. Né? Que a gente poderia dar aulas sobre casamento para qualquer pessoa que queira aprender sobre casamento. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Né? Porque em vez de sermos mestres, ainda estamos precisando de alguém que nos ensine os princípios elementares. Quando já devemos estar comendo carne, né? Não precisa ser picanha, não, pode ser, né, acém mesmo, né? Carne com nervo. A gente ainda precisa tomar leite.
E eu preciso conversar com o irmão como se estivesse dando leite de mamar para um bebê, porque se eu falar com ele de um jeito mais sólido, ele vai engasgar e vai ter um treco. Né? Tem que tomar todo o cuidado para expressar para ele, porque se eu falar de um jeito mais assim, de homem para homem, ele não aparece na igreja no domingo, porque eu falei duro demais com ele. Né? Então, o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A palavra de Deus é poderosa e ela é a base de tudo. É a base de tudo, é a palavra de Deus. O Espírito Santo é importante porque o Espírito Santo é a presença de Deus na igreja, é a presença de Deus na nossa vida. A igreja é importante, é a família de Deus, é o povo de Deus. Mas aqueles que decidem buscar ter um companheiro, uma companheira de discipulado, para crescer em amizade, para se ajudar espiritualmente, para crescer, para ajudar a desenvolver a sua fé, as suas convicções. Esse é o que vai realmente experimentar um crescimento mais parecido com Jesus, mais parecido com os apóstolos, mais parecido com os profetas, porque são essas pessoas que vão estar ali, como Provérbios 27:17 fala, como ferro afia outro ferro, assim um homem, outro homem. Né? Então, vamos terminar por aqui, tá bom? A ideia hoje foi mostrar o objetivo do discipulado, a importância e os perigos da falta dele na nossa vida. Né? Não me estranha, porque hoje nós temos tantas dificuldades como igreja em muitas áreas na nossa vida cristã. Não me estranha. Uma delas é porque a gente tem negligenciado essa bênção de Deus na nossa vida. Essa ferramenta que Deus deixou para a gente usar para nos ajudar no desenvolvimento da nossa fé, no desenvolvimento das nossas convicções. Né? Para a gente crescer espiritualmente. Né? Eu desejo muito que aqui no Campo Limpo, né, a gente possa ter muito mais homens e mulheres maduros e maduras na fé. Porque a maturidade não é só os anos de fé que você tem, não, nem eu. A gente pode ter 20 anos na fé aqui, 30 anos na fé. O que vai mostrar maturidade são nossas convicções e nossa conduta na maneira como nós ajudamos outros irmãos, sejam mais novos na fé, outros irmãos que precisam de mais ajuda espiritual na sua vida pessoal, na sua vida cristã, a crescer, a ser mais como Jesus, cada dia. Né? Cada dia, encorajando-se uns aos outros, todos os dias. Amém? Então eu quero realmente pedir para você pensar, refletir. Já de antemão eu aviso para a igreja, nós não vamos fazer aqui na igreja o discipulado como uma regra. Não vai haver uma regra que todo mundo tem que ter um parceiro. Não sofra por isso, tá bom? Não pense que eu estou aqui falando de discipulado, que agora nós vamos implementar o discipulado. Não, aqui quem quer ter discipulado, busca o discipulado. Quem quer crescer, o discipulado está aqui para a gente ser uma ferramenta que Deus quer nos dar, né, para a gente crescer espiritualmente. Nós vamos falar bastante sobre isso, tá bom?
Vamos fazer uma oração, irmãos. Pai, obrigado novamente por esse tempo, por essa noite, por estudar a sua palavra, por falar sobre essa área da nossa vida cristã que o Senhor nos chamou a praticar, a exercer, ó Deus, que a gente possa realmente apreciar as bênçãos que o Senhor nos dá, os presentes que o Senhor nos dá para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual, que a gente tem só a ganhar, Pai. Que o Senhor nos livre de pensamentos errados, suposições, ideias que muitas vezes a gente cai no engano, ó Pai, mas que a gente possa realmente ter uma vida, como nós lemos aqui, de falar a verdade em amor, com o intuito da gente crescer na maturidade de Jesus, ser cada dia mais parecido com o teu Filho Jesus. No nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos, pelo tempo, ótimo convívio. Amém.